E agora a gente vai entrar no texto dissertativo. Deixa eu me escrever aqui para vocês, né? A gente vai agora discutir, bebês, o texto dissertativo, que, diga-se de passagem, é muito cobrado pelas bancas, ok? Olha, sendo bem sincero, é o texto que mais cai nas provas de concurso. Por quê, mamá? Porque é um texto que discute tudo. Para começo de história, o texto dissertativo, ele discute conteúdo universal. Ele discute, ele expõe, né? Conteúdo universal. Mamá, que sacada boa! Então quer dizer que quando o texto ele começa a trabalhar, por exemplo, falar de educação, de saúde, de cinema, falar, por exemplo, de miséria, falar sobre os problemas sociais, quer dizer que esse texto, mamá, ele tem uma veia dissertativa? Exatamente. Então, eu acho esta característica uma das mais fodas, mais tops que há, galera. Sabe? Aí, mamãe, mas aí diga mais características importantes. Olha, você sabe que o texto dissertativo, ele já vai ter início, meio e fim também, mas o início, meio e fim é muito conhecido por vocês. Porque o texto dissertativo, ele vai ter introdução, lembra? Ele vai ter desenvolvimento, está lembrando agora? E ele vai ter conclusão, né? O texto dissertativo, ele tem uma característica maravilhosa, que é a seguinte: ele começa fazendo uma apresentação, não é? Ele faz uma apresentação genérica a respeito de algo, né? Em seguida, ele começa a trabalhar, por exemplo, a defesa. Então, ele começa uma explicação, ele começa a fazer uma defesa a respeito de algo, e no final, né, ele vai criar uma consideração, ok? Ele vai fazer um fechamento, bebês, a respeito daquilo que ele havia discutido. Então veja que coisa interessante. Aqui na apresentação genérica pode também estar presente a tese. Lembra da tese? Que é o seu ponto de vista. Ah, mamãe, uma coisa foda. A dissertação, o texto dissertativo, ele trabalha um ponto de vista. É um ponto de vista seu a respeito do mundo. É um ponto de vista do autor a respeito de algo. E olhe, e tenha cuidado. Tenha muito cuidado, porque se você não entrar no ponto de vista do autor, o que acontece? Você pode errar a questão. Futuramente em questões de interpretação, porque a gente está apenas na tipologia aqui. Futuramente em questões de interpretação, se você não adentrar a visão do autor, você ficar preso à sua, só porque só você que pode, só você é importante, não sei o quê, o que vai acontecer? Você pode errar a questão, porque não vai, a questão diz de acordo com o autor, segundo o autor. Mas voltando para cá, mamá, o texto dissertativo, o que ele tem mais de coisas interessantes? Olha, o texto dissertativo, ele geralmente, não vou dizer sempre, não é, minha gente? Mas eu digo geralmente, né, escrito, o que, galera? Em terceira pessoa. Terceira pessoa, não é? Porém, pode ser também o que? Em primeira pessoa do plural. Pode ser o nós, minha gente, né? O texto dissertativo, ele pode ser escrito em terceira pessoa. Eu falar sobre algo. Aí eu digo bem assim, ó. A violência no Brasil cresce vertiginosamente, né? Fatos concretos, né? Acontecem em diversos lugares no meio urbano, destroem, né, o equilíbrio social, leva as pessoas ao medo. Observe que eu estou falando sobre o quê? Qual é o conteúdo universal? A violência. Observe que eu disse as pessoas, elas, ou seja, terceira pessoa, mas pode também ser o nós, desde que esse nós seja coletivo. Não pode ser o nós só do Maílson, só de você que está em casa, mas é o nós coletivo. Saca isso, né?
Então, Mamá, gostei muito. Mamá, o texto dissertativo, ele trabalha muito com o quê? Ele trabalha muito, bebês, com substantivos abstratos, não é? Não, mas abstratos minha gente. Porque assim, fome, miséria, drogas, violência, né? Ou melhor, violência, fome, miséria, educação, saúde, são termos abstratos, mas são termos de muita valia para a sociedade. Outra coisa do texto dissertativo que eu acho assim magnífica, né? E que ele costuma fazer, ele também costuma informar as pessoas. Ele é um texto também que traz informação, né? E outra, ele é um texto que traz recursos belíssimos, recursos maravilhosos, porque num texto argumentativo, num texto dissertativo, que existem duas maneiras de enxergar o dissertativo. Vou até apagar aqui recursos, porque eu quero que você entenda algo antes disso. Nós temos o texto dissertativo expositivo, olha que coisa magnífica. E nós temos o texto dissertativo argumentativo. Mamá, o que quer dizer isso? Expositivo, ele tem como principal meta a informatividade. Né? A informatividade. E o argumentativo, ele tem como principal meta o convencimento. Eita, mamá, é mesmo, eu não tinha percebido isso. É aquele texto que quer me convencer a respeito de algo, não é? Exatamente. E aí eu quero que vocês, né, percebam a diferença. Tudo que eu quero que vocês entendam é que eles não se confundem. Observe que é um assunto maravilhoso, você vai arrasar nas provas, porque este assunto não nos leva à confusão. Pode ser até que você tenha esquecido este assunto, não tenha lembrado mais, por isso que agora está relembrando. Por isso sim, o curso é do zero, para que você possa resgatar aquele conhecimento e ainda ter mais ainda de um especialista, né? Tanto aqui do PhD, que nós somos realmente especialistas nessa preparação para concursos, né? E você some o que a gente tem com o que você tem. Agora vem aqui, ó. Então temos o substantivo, a informação, o papel expositivo. Quando ele for argumentativo, ele costuma usar contra-argumentação. Ele costuma utilizar dois apontamentos. Mamãe, eu não sei o que quer dizer dois apontamentos. O lado positivo e o lado negativo. Ah, que top! Ele costuma utilizar uma coisa que eu acho maravilhosa. Quando você quer convencer alguém, o que é que você faz? Quando sua mãe queria convencer você sobre algo. Olha, filhinho, você está vendo a menininha, a fulana do 202? Está grávida. Use camisinha, garoto. A mamãe fazia o quê? Exemplificava. Exemplificar é exatamente uma das grandes características do texto dissertativo. Além disso, ele pode também fazer uma alusão histórica, trazer a história para apresentar o que a gente? O presente, né? Falar do passado para apresentar, para nos tornar mais próximos do que acontece no presente, né? Nós temos também uso de dados estatísticos, né? Uso de dados, uso de fatos e assim vai. Queridos, vamos agora ver o texto? Vamos agora para o texto? Só sinto o gostinho. Depois desta aula expositiva, sinto o gostinho do texto. Respire fundo. Tem água aí do lado? Toma uma aguinha. Agora, vá. Você tomar uma aguinha aqui também. Vá, sinta. É o nosso, na realidade, na sua sequência, é o próximo texto. Coloquei em sequência para vocês terem a noção aí. Repare. Ética. Já começou bem. Cidadania. E segurança pública. São valores entrelaçados. Olha a ideia da universalidade. Valores sociais. Ética é uma coisa que compete a todos. Segurança. Não pode haver efetiva vigência da cidadania em uma sociedade que não seguir pela ética. Meu irmão, a tese. Olha uma tese. Olha um ponto de vista. Não pode haver efetiva vigência da cidadania em uma sociedade que não seguir pela ética. Só vai haver cidadania se tiver ética. Então, vamos para a pergunta da CESP. Esse texto é predominantemente narrativa. Pelo amor de Deus.
A gente acabou de ver que o texto traz todos os recursos da dissertação. Certo ou errado? Errado, bebês. Agora, daqui a pouco, vamos falar do quê? Da próxima